Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana e hoje a gente vai começar nossa sétima aula. Bom, o tema da aula de hoje é período regencial. Eu vou testar esse formato novo com vocês para poder apresentar slides, porque eu acho que as informações da aula de hoje são muito detalhadas, então fica muito difícil de acompanhar se eu estiver só falando. Então eu vou compartilhar a tela, só um minutinho, e aí a gente já vai começar a nossa aula. Eu vou disponibilizar depois tanto os meus slides, quanto o resumo que eu usei para a minha aula. E aí vocês podem copiar depois, imprimir alguma coisa assim. Vou colocar lá no Drive, junto com as listas de exercício, tá? Então, aqui. Bom, o período regencial é esse período que vai de 1831 a 1840. Ou seja, é o período no meio do governo dos dois Dom Pedro. Então, ele vai a partir do momento que Dom Pedro I vai embora e abdica o trono, até que Dom Pedro II assume o trono com o golpe da maioridade, certo? Então é esse período. Bom, provavelmente quando cair período residencial em algum vestibular, vai ser uma alternativa que tenha, por exemplo, instabilidade. Então, tipo, cite duas características do período regencial. E provavelmente a instabilidade vai estar entre elas. Instabilidade política, período de transição, certo? E qual é o contexto? Bom, o contexto. Então, a gente está aqui em 1831. Para puxar um contexto geral, a gente tem que voltar para a Europa, voltar para a história geral. 1830, as revoluções liberais de 1830. A Revolução Liberal da França, que derruba o Carlos X. Então, é um contexto conturbado no Brasil, mas em todo o mundo, de qualquer forma. Então, bom, a gente tem o quê? O período regencial é marcado por uma instabilidade política durante os seus 9 anos de duração. Então, durante todos os 9 anos, vai ter sempre dois grupos que brigam entre si, vai ter sempre muitas revoltas que a gente vai ver no final da aula. Então, vocês têm que ter isso em mente, certo? É um período instável, é um período de transição, não é um período que foi feito para durar, foi um período que teve que ser imaginado às pressas, e por isso ele não foi tão bem imaginado assim, como a gente vai ver. Então, quais são os dois grupos principais que vão disputar o poder? Bom, a gente tem de um lado os restauradores, que são os conservadores. Então, quem são esses restauradores? Os restauradores eram o antigo partido português, que a gente comentou na aula de primeiro reinado. Então, eles são a aristocracia nobre, a aristocracia descendente dos portugueses que vieram desde Dom João VI, mas com Dom Pedro I também. Então, o que eles querem? Eles querem o retorno de Dom Pedro I, certo? Porque Dom Pedro II, menor de idade, então ele não pode assumir o governo ainda, tecnicamente ele tem que esperar a sua maioridade, então eles pedem o retorno de Dom Pedro I. Bom, depois do outro lado, nós temos os progressistas. Os progressistas são os liberais com ideais iluministas. Quem são os progressistas? São a aristocracia rural e a pequena burguesia que existe, mas pequena, mas existe no Brasil dessa época, certo? Eles queriam, principalmente, a partir dos ideais iluministas, que eles estão se baseando, tanto da França como de outras partes do mundo, descentralizar o poder brasileiro. Então, a partir da autonomia de cada província, que não são os estados exatamente, mas basicamente os estados. Aqui, por exemplo, a província que hoje a gente conhece como o Pará não era o Pará da época, mas, enfim, eles queriam descentralização do poder, certo? Então, um quer o retorno de Dom Pedro, o outro quer descentralizar o poder, dar mais autonomia para as províncias locais. Bom, a gente começa o período regencial com a regência trina provisória. Bom, quando eu falei que esse período foi imaginado às pressas, é porque ele foi mesmo. A regência trina provisória, ela prevê 3 governantes, mas durante apenas 3 meses. Por quê? Porque nesses 3 meses da regência trina provisória, eram os 3 meses que o Congresso estava de férias. Então, desde a saída do Dom Pedro I para Portugal até depois desses 3 meses, o Congresso esteve de férias, então eles não tiveram tempo para elaborar um governo regencial. Então a gente tem essa regência trina. Bom, depois dela nós temos a regência trina permanente. Mesmo com esse nome permanente, ela não foi feita para ser permanente, ela foi feita para ser temporária. Por quê? Porque sendo 3 regentes,
dois liberais, um conservador, ela foi feita para durar até o período em que se escolhesse os regentes permanentes. Então, teria uma votação, uma conciliação entre os restauradores e os progressistas para formar essa regência que seria permanente. Mas, apesar dela ser temporária, ela decide muitas coisas importantes. A primeira delas é a Guarda Nacional. Bom, a Guarda Nacional, ela é criada pelo padre Diogo Feijó, que a gente vai ver ele de novo daqui a pouco, e a gente tem que ter em mente que ele é um liberal. Então, sendo um liberal, a gente já imagina, bom, o que ele criou também é liberal, e realmente, a Guarda Nacional, ela contribui ainda mais para a descentralização do poder e para reforçar a autonomia das províncias. Por quê? Porque a Guarda Nacional, ela não é nacional, ela é feita para ser um exército particular de cada, não é nem província, é de cada coronel mesmo, de cada elite agrária. Então, é daí que vai sair o termo coronelismo, que a gente vai ver de novo na República Oligárquica. Bom, o objetivo dela era reprimir revoltas locais, certo? Então, por exemplo, eu sou um dono de uma fazenda muito grande, eu tenho o meu exército particular, que seria a Guarda Nacional, e eu vou defender a minha propriedade das revoltas que estão, porque como a gente vai ver, muitas das revoltas que estão acontecendo nesse período são revoltas de caráter popular, que reivindicam melhores condições. Então, essa Guarda Nacional reforça o poder dos latifundiários locais. Então, cada latifundiário tem a sua própria Guarda Nacional, o seu próprio exército, e a partir disso ele vai defender as suas próprias terras. Então, a Guarda Nacional não tem nada de nacional, é isso que a gente tem que ter em mente. Bom, 3 anos depois da Guarda Nacional, que foi uma criação liberal, porque a gente lembra que os liberais queriam descentralizar o poder, dar mais autonomia para as elites locais, para as províncias locais, a gente tem, em 1834, a criação do ato adicional. Bom, o que é o ato adicional? O ato adicional, a primeira coisa que ele faz é consolidar a autonomia provincial a partir da criação das assembleias de províncias. Então, essas assembleias de províncias contribuem para consolidar o que já tinha sido criado pela Guarda Nacional. Então, consolida esse poder provincial. Então, cada província, cada elite local tem o seu poder próprio. É muito descentralizado, muito pouco concentrado nas mãos do governo, da regência trina permanente. E, bom, a gente tem essa criação, certo? Outra coisa muito importante é que o ato adicional, ele vai criar as regências unas. Como o próprio nome diz, regência una é um único governante, certo? Então, enquanto a gente tinha a regência trina, que eram 3 governantes, a gente vai ter a regência una, que vai ser um governante. Bom, então o que a gente pode entender da regência trina provisória e da regência trina permanente, certo? Um resumão. Então, vamos lá, 2 coisas principais, Guarda Nacional, ato adicional. Se a gente lembrar disso, já é o suficiente, não precisa lembrar o nome dos regentes, nada disso. Guarda Nacional, ato adicional, certo? Então, esses 2 juntos, trabalhando juntos, conseguem criar uma espécie de federalismo no Brasil. O que é um federalismo? Bom, hoje a gente é uma república federativa. Por quê? Porque cada estado não tem autonomia, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que cada estado tem uma autonomia específica. Então, é isso que acontecia no Brasil da época. Cada estado poderia ter o seu próprio governador de província, ter a sua Guarda Nacional e as suas próprias leis, ou seja, cada uma teria sua autonomia de justiça também. As leis que seriam aplicadas na província também seriam decididas pela própria província. Bom, vamos lá, para a primeira regência una. Bom, a primeira regência una é a regência do Diogo Feijó, que foi caracterizada como um avanço liberal. Então, quando alguém falar de regência una de Diogo Feijó, a gente vai lembrar de avanço liberal. Retomando, quem são os liberais? São aqueles com ideais iluministas, aqueles que querem a descentralização do poder, certo? Então, é exatamente isso que acontece. Porém, ele fica muito pouco tempo no cargo e acaba renunciando diante das ameaças de revoltas, que a gente vai ver quais são daqui a pouco, e da ameaça de separação de províncias, que a gente vai ver também que algumas conseguiram se separar, mas depois voltaram à integridade do território nacional. Depois do Diogo Feijó, a gente tem o Araújo de Lima. Bom, o Araújo de Lima, ao contrário do seu antecessor, é um regresso conservador. Então, o que acontece? A partir desse governo do Araújo de Lima, que vai durar até 1840, quando acontece o golpe da maioridade, as reformas liberais feitas pelo Diogo Feijó vão ser anuladas.
Então, o que vai acontecer? Bom, se ele era um liberal e se as suas reformas pretendiam uma maior descentralização do poder, quando elas são anuladas, o que acontece? O oposto, uma centralização do poder nas mãos da regência una do Araújo de Lima. Mas essas duas regências unas, elas não costumam cair muito. Se cair, vai ser esse negócio de avanço liberal e regresso conservador. Então, isso você tem que ter em mente. Mas o que mais cai de período regencial, além da estabilidade, além do período de transição, do ato adicional e da Guarda Nacional, são as revoltas. As revoltas caem muito, muito mesmo. Em todos os vestibulares sempre tem alguma revolta, sempre tem um textinho falando de uma revolta, um quadro falando de uma revolta, e é isso que a gente vai